Bom dia, gente. Mais uma vez aqui as nossas aulas aqui da quarentena, né? Vocês desculpem eu ter demorado um pouco, tanto é que eu tô dando de bônus aí mais alguns dias aí para atividade que eu fiz para vocês. A primeira atividade valendo ponto. Já está lá registrada lá na nossa sala, lá no Google Classroom. Enquanto isso aí, tô ainda testando aí em que canto, melhor da minha casa, eu consigo gravar isso, né? Bom que vocês assim aproveitem e fazem um tour virtual, né? Eu tô aqui agora no meu quarto, né? Vocês verem aqui. Opa. Desculpa. Vocês verem aqui, né? Estantezinha de livros ali em cima. Beleza? E vamos continuar falando um pouco sobre a Primeira República, né? Ou República Velha, né? A última vez que a gente conversou, eu falei um pouquinho para vocês sobre como foi o processo de proclamação da República e tal, né? Falei que a nossa República ela nasce de uma aliança basicamente entre militares e latifundiários, né? Latifundiários também conhecido como as oligarquias rurais, né? Vale lembrar que o Brasil, nessa época, ainda era um país muito ruralizado, né? País que, até hoje, mas naquela época mais ainda, tinha sua economia basicamente em que a gente chama de commodities, né? Ou bens primários, ou seja, aqueles bens que não têm grande processo de transformação, eles não têm muito valor agregado, como produtos agrícolas, minerais e por aí vai. No caso do Brasil, o principal produto de exportação dele nessa época era o café, que já era produto de exportação desde meados do século XIX, né? Já desde o segundo reinado, que o café era o nosso principal produto de exportação. Foi justamente a elite cafeeira, né, com o apoio dos militares, principalmente do exército, que depois Dom Pedro II, lá em 15 de novembro de 1889, né? Pois bem, galera, não à toa que os nossos dois primeiros presidentes serão militares, tá? Inclusive essa primeira fase aí, que vai de 1889 até 1894, ela é conhecida como República da Espada, né? Que ela compreende um governo provisório feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República, e o seu sucessor, que foi o primeiro presidente eleito, o Marechal Floriano Peixoto. E é nessa época também, gente, no final do governo de Deodoro da Fonseca, que é feito a nossa primeira Constituição. Essa Constituição, que foi uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi votada em Assembleia e foi sancionada pelo presidente. Ela é a nossa primeira Constituição republicana, é a nossa primeira Constituição promulgada também, né? Vai lembrar que a Constituição anterior, que era a Constituição de 1824, ela era uma Constituição outorgada. Relembrando aqui o que é outorgada. Outorgada quer dizer que ela foi imposta, ela não foi votada, tá? Houve uma tentativa de se fazer em 1823, fazendo um pequeno retrospecto, como eu falo, né? Voltando à fita. Então, voltando à fita aqui, Dom Pedro I proclamou nossa independência em 1822 e em 1823 o grupo de deputados, os deputados aprovaram uma Constituição que ganhou o apelido de Constituição da Mandioca, tá? Quem quiser olhar lá no meu blog, rockhistoria.blogspot.com, tem lá falando sobre a Constituição da Mandioca. Dom Pedro I não aprovou essa Constituição, dissolveu a Assembleia de Deputados e ficou durante um ano com o jurista fazendo uma nova Constituição que foi outorgada, ou seja, imposta por ele em 1824.
tá? Essa que foi a nossa primeira Constituição, que é a Constituição que colocava o Brasil como um governo parlamentarista com 4 poderes, tá? Legislativo, executivo, judiciário e moderador. O Brasil estabelecia o Brasil como uma monarquia parlamentar dividida em 4 poderes, onde esse 4º poder, o poder moderador, era prerrogativa exclusiva do imperador, dava a ele direito de interferir nas decisões de qualquer outro poder. Ou seja, na prática, podemos dizer que o Brasil se tornou estava praticamente uma monarquia absolutista, tá? Mas isso foi lá com Dom Pedro I. Agora, com o Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil tem sua primeira Constituição outorgada. E essa Constituição, galera, ela traz algumas mudanças muito importantes para o país. Primeira importância que nós podemos falar dessa nova Constituição é que o voto deixa de ser censitário. O que é o voto censitário, gente? O voto censitário é por faixas de renda. Você tinha que ter uma parcela mínima de renda para poder votar. Inclusive, o teu nível de participação política, não só de voto, mas de se candidatar, era determinado também, de acordo com o número de sagas que você produzia e tal. A Constituição da Mandioca já tinha disso, não é à toa que o apelido dela era Constituição da Mandioca, porque as faixas de renda eram organizadas em sacas de mandioca. Ok? Mas a Constituição de 1824, que o Dom Pedro I promulgou, ela estabelecia isso também, que você tinha que ter uma renda mínima para ter uma certa participação política, para ter direito a voto, para poder se candidatar e tal, né? A Constituição de 1891, ela tirou isso, mas ela criou outros mecanismos de restrição do voto. O voto, ele não podia ser exercido nem por mulheres, nem por analfabetos, nem por mendigos, nem por militares. Tá? Então era uma parcela apesar de ter sumido o critério censitário, o critério da renda, estabeleceram outros critérios que restringiu também a participação política. No Brasil, nessa época, o analfabetismo era muito grande. Então, ficava complicado isso. Além do que, as mulheres não votavam também. Membros de ordem religiosa também não votavam, tinha isso. Então, era uma parcela restrita da população que votava. Para piorar a coisa, essa Constituição de 1891, ela também estabelecia o voto como voto aberto, ok? Ou seja, o voto ele não era secreto. Seu nome ficava numa lista que era pública de quem você tinha votado. Isso aí, galera, abriu mão para uma coisa que é muito conhecida, que é o coronelismo. O que era o coronelismo, galera? O coronelismo era a influência dos coronéis, ou seja, dos grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra que tinham suas milícias pessoais na política local. Esses grandes fazendeiros, quando eles não eram políticos, não se candidatavam, às vezes eles faziam alianças com determinados políticos, apoiavam certos candidatos, e o pessoal da área era obrigado a votar nele. Do contrário, bom, às vezes podia não acontecer nada contigo, né? Mas com a tua casa, com a tua família, com tua esposa, com teus filhos. E não é à toa que esse tipo de
prática ganhou o apelido de voto de cabresto. Quem não sabe cabresto, né? Tanto é o nome daquela parada, né, que prende a linha que está na nossa mão, a pipa, né? Quem aí já soltou pipa aí sabe o que eu estou falando, né? Você tem a pipa, que é aquela armação, você tem a linha, você tem uma linha, né, que ela pega em geral em 3 pontos ou em 2 pontos. Ela pode ser ou amarrada a um pedaço, cada ponta aqui, aqui e aqui, ou podem fazer um furinho para passar, 2 furinhos aqui no meio para passar por dentro, que é ela que é o cabresto que vai, é onde você vai amarrar sua linha, vai ficar lá controlando a pipa, ou pode ser também aquele arreio que você bota no burro, no cavalo, na vaca, para você ir controlando pela rédea. Rédea que é aquele pedaço que a gente segura, que a gente puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para frente, para trás, para ir guiando o animal. Então, essa prática dos fazendeiros se valerem dessa lista em aberto para ameaçar a população ganhou o apelido de voto de cabresto, tá? E foi uma prática corrente durante toda a República Velha. Voto secreto só foi instituído lá nos anos 40, gente. Não é uma coisa recente. Voto das mulheres também, mas lá pra frente. Durante todo esse período da República Velha, que vai até 1930, né? 1930, quando tem a Revolução de 30 e a posse de Getúlio Vargas, período todo você teve voto de cabresto, você teve voto em aberto. Ok? Foi uma situação muito braba. E esses coronéis, gente, eles controlavam com mão de ferro, né? De uma certa forma a gente pode falar que até hoje ainda tem um pouco disso, só que de uma forma um pouco mais discreta, né? Quem talvez aí conheça o interior do Rio de Janeiro ou de outros estados, né? Essa prática é muito comum ainda no Nordeste, né? Mas não tem, você talvez possa saber uma ou outra cidade que tem alguma família influente que controla a política local se valendo do seu dinheiro, né, e dos contatos que ela construiu, contatos que às vezes vão de gerações e gerações, né? Inclusive, se você for ver boa parte do nosso Congresso Nacional, você tem famílias que estão que você pode com certeza colocar nisso, como família Magalhães, né, do Antônio Carlos Magalhães. Ele morreu, o filho morreu, mas a família continua influente na política. Família Sarney, família Collor de Mello. Então, né, gente? Mas a gente não está falando de hoje em dia, a gente está falando de República Velha. E na República Velha essa prática vai se instituir, né? Outra coisa que vai dar muito apoio aos coronéis é a questão da autonomia dos estados, que foi outra mudança, né, que você teve com a Constituição de 1891, onde as províncias foram transformadas em estados, né? E uma vez transformadas em estados, elas tiveram autorização para organizar forças militares próprias, criar uma justiça própria, contrair empréstimos no exterior e decretar o valor dos impostos sobre exportação de suas mercadorias. E isso, galera, acabou fortalecendo mais ainda os coronéis, né? Os coronéis já... Aliás, esse termo coronel, como eu já falei para você, tem a ver com essas milícias que eles tinham, que eram garantidas por lei, né? A chamada Guarda Nacional, uma prática que já vinha lá do Império, que foi autorizada aí com a Constituição de 1891. Como esses grandes fazendeiros tinham o título de coronel da Guarda Nacional, eles eram conhecidos como coronéis. Ok? Então,
a Constituição de 1891 ela vai ser importante para avançar vários aspectos da democracia, como essa questão do fim do voto censitário, de maior autonomia para os estados, porém, na prática, ela vai fortalecer o poder das elites locais, né? E não à toa, galera, a partir de 1894, que nós vamos ver são essas elites assumindo de fato o controle, estabelecendo uma alternância de poder entre os dois principais estados, né, da nação, São Paulo e Minas Gerais. Por mais que a capital fosse aqui no Rio de Janeiro, os estados com mais dinheiro, os estados com mais influência política eram São Paulo e Minas Gerais, que eram os maiores produtores de café. Aliás, Minas também não só produtor de café, né? Não é produtor de gado bovino também, né? Um grande produtor leiteiro, né? Não é à toa que o nome do acordo que deu poder para São Paulo e Minas foi o acordo do café com leite, né? Referência a São Paulo e Minas, apesar que Minas também era um grande produtor de café. Mas eu acho que foi uma questão de diferenciação, para não ficar República do Café com café, falaram café com leite, porque São Paulo é um grande produtor de café, Minas grande produtor de leite. Então, a partir de 1894, depois do governo de Floriano Peixoto, nós vamos ver alternância entre candidatos, não necessariamente paulistas ou mineiros, mas apoiados ou pela elite paulista ou pela elite mineira. Não é à toa que vai ter um presidente Campos Salles, que ele vai ganhar o apelido de Paulista de Macaé, porque ele transfere Macaé, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, mas ele transferiu o título dele para São Paulo para poder concorrer com o apoio da elite paulista, né? Quem quiser, lá no meu blog, também você digita lá no meu blog Paulista de Macaé, que você vai ver um pedaço de uma peça de teatro com uma música que fizeram na época satirizando ele é paulista, é de Macaé. Mas não é só de alternância política que vive. Esse período, galera, foi um período absurdamente conturbado na nossa história, entendeu? Vale lembrar, gente, que tinha pouco tempo tinha sido feita a abolição da escravidão. E a abolição da escravidão ela foi feita de uma maneira totalmente torta, que não garantiu inserção dos ex-escravos na nossa sociedade. Então você vê essas pessoas condenadas à miséria. Foi um período que você teve duas epidemias gravíssimas, que foi a epidemia de varíola. Três, né? Teve epidemia de varíola, você teve epidemia de febre amarela e você teve uma epidemia de gripe espanhola. Isso aí em pouco intervalo de tempo. Inclusive a epidemia de gripe espanhola matou um presidente eleito, tá? Além disso, nós tivemos aí, por conta do autoritarismo do governo, todas essas questões sociais não resolvidas, nós tivemos aí revoltas pelo país inteiro. Nós tivemos a revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, revolta da chibata aqui no Rio de Janeiro, que inclusive o exercício que vocês vão fazer é justamente sobre essa revolta, a revolta da chibata, tá? Nós tivemos Guerra do Contestado no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós tivemos a Guerra de Canudos lá na Bahia. Tivemos o cangaço no interior do Nordeste, onde a figura de Lampião ganhou destaque. Pretendo depois fazer alguma atividade sobre isso para vocês aí. Então, gente, é um período que os nossos conflitos sociais estavam muito mais na cara do que hoje. Você tinha um país que estava meio que tentando se modernizar por conta de uma necessidade de
se inserir no mercado maior, de tentar exportar seus produtos. Um país que estava tentando, na medida do possível, se industrializar também, criar infraestrutura. E era um país que há muito pouco tempo estava numa lógica ainda agrária, numa lógica ainda escravista. Foi um momento de transição. E sabe como é que é? Transições são complicadas, né? Nessas transições, o Brasil acabou tendo vários conflitos aí. Por exemplo, com a necessidade de você abrir ferrovias, você acabou levando, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a Guerra do Contestado, que você teve uma firma inglesa lá expulsando colonos de suas terras. Esses colonos, numa situação de miséria absurda, se apoiaram num líder religioso que tinha lá no interior, que era o Frade Zé Maria. Tem até um podcast muito interessante que eu gosto, chamado História FM. Vocês procurarem História FM, vão achar lá um episódio lá só sobre Guerra do Contestado. Vale a pena vocês conferirem, tá ok? E a Guerra do Contestado, galera, assim, foi uma reação dessas pessoas que estavam sendo pessoas numa situação econômica absurda, sendo expulsas de suas terras, que se apegaram à fé, ao líder religioso, para resistir contra isso, né? É uma situação muito semelhante que você veria uns anos depois no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, né? Vale lembrar, galera, que o Nordeste, que já foi a região mais rica do país, né? Desde o declínio da lavoura de cana-de-açúcar e da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ela vinha em franca decadência, e principalmente o interior, que era uma área, né, mais complicada, né, uma área de muito seca, muito quente, né, o famoso clima semiárido, que de vez em quando vocês ouvem falar por aí, seja nas minhas aulas, nas aulas de geografia e tal. Uma área onde a sobrevivência é muito difícil, né? Você teve lá justamente lá onde o poder dos coronéis, se até hoje ainda existe algum, avalie lá no fim do século XIX e início do século XX. Então você tinha ainda um poder muito grande, você tinha um poder muito maior do que de hoje, dos coronéis lá. E lá um líder religioso chamado Antônio Conselheiro começa a organizar um arraial, levando os sertanejos todos dali da área. Era uma região do sertão baiano chamada de Belo Monte, onde ele faz um arraial que, assim, tem um impacto tão grande que começam a faltar pessoas para trabalharem nas lavouras dos coronéis da área. E era uma área que as pessoas, cada um tinha seu chão, cada um tinha a sua casa para morar, sem precisar pagar impostos. A produção do que eles faziam lá era tudo dividido em igual, e as pessoas viviam sob algumas regras morais rígidas, como, por exemplo, era proibido BBD, era proibido jogo de azar e por aí vai, né? Essa situação, esse arraial fica tão sério, que ele começa a ser visto como uma ameaça à unidade do país, e não só uma ameaça à unidade do país, mas também uma ameaça ao poder dos coronéis lá. Dizem que o primeiro episódio que começou a azedar foi quando compraram madeira, não quiseram entregar em Canudos, começou a surgir um boato de que haveria uma invasão do pessoal do arraial para pegar madeira. Acabou que a polícia lá da cidade, né, cidade de Juazeiro, foi tentar lá invadir Canudos. Se encontraram com uma milícia lá, com
os partidários de Canudos no caminho. Os caras até venceram, mas acabaram saindo e tal, porque estavam melhores armados. Isso acabou dando, gente, mais 3 campanhas que promoveram uma verdadeira carnificina. Canudos só foi cair, gente, na 4ª campanha, e uma campanha, assim, absurdamente melhor preparada do que as outras, né? Vale destacar, gente, que durante esse período, principalmente à medida que as campanhas iam lá, as campanhas militares iam lá e não conseguiam vencer, o governo republicano começou, o governo federal começou a começou a difamar Canudos na imprensa, falando que era uma província separatista. Realmente, o Antônio Conselheiro, que era o principal líder, ele não vinha com bons olhos a República, não. Ele considerava a República um regime pecador e tal, porque separou a Igreja do Estado. Não via com bons olhos lá o Campos Salles, que foi o primeiro presidente civil, mas ele não queria necessariamente, não era necessariamente uma república separatista, ele não queria afrontar o governo federal, era basicamente assim, não reconhecia, queria ficar lá no canto dele, ponto. Inclusive, o Euclides da Cunha, para quem não sabe, Euclides da Cunha é um dos maiores escritores brasileiros, ex-militar, engenheiro de formação, e autor de uma obra considerada referência obrigatória para você estudar Canudos, chamada Os Sertões. Ele chegou a escrever um artigo enquanto ele ainda estava aqui no Rio de Janeiro, chamando Canudos de a Vendéia brasileira. Por que Vendéia? Vendéia, galera, para quem não sabe, é uma região da França que, durante a Revolução Francesa, ela se mostrou contra a Revolução e a favor da monarquia. Então, por isso que o Euclides da Cunha chamou Canudos de a Vendéia brasileira, tá? O que aconteceu, pessoal, é que o Euclides da Cunha, quando ele foi lá, ele foi como correspondente do jornal, e tinha uma coluna que ele enviava, as cartas dele eram publicadas. Depois essa coluna toda ele compilou numa obra gigantesca chamada Os Sertões. Pessoal, o Euclides da Cunha, quando ele viu o que era a situação do sertão nordestino, como era a vida do sertanejo, quando ele viu a ação do exército, ele voltou de lá totalmente transformado. E se antes ele achava que estava indo enfrentar inimigos do exército, ele voltou com um tom de denúncia totalmente contra o descaso das populações do litoral, descaso do poder central, falando que aquela campanha era no mínimo criminosa. Quem tiver interesse aí, procura, tem um filme nacional chamado Guerra de Canudos, que ele fala um pouco do que foi isso. Inclusive tem um pedaço que aparece um repórter lendo, né, trechos que na verdade são a correspondência que o Euclides da Cunha mandava e era publicada como jornal e depois virou Páginas dos Sertões. É um filme bem interessante, galera, porque ele, apesar de ter alguns personagens fictícios, ele tenta ser, na medida do possível, mais fiel à história. Inclusive tem alguns personagens reais. Como, por exemplo, o general que lidera a terceira e penúltima campanha militar a Canudos, que ele morre, e cita que ele foi vitorioso na campanha do Contestado, né? Na Guerra do Contestado, que tinha acontecido no Sul. A coisa foi tão séria que a última campanha, a campanha vitoriosa, além de ter diversas linhas de suprimento e um canhão imenso que ganhou o sutil apelido mimoso, fofo cuticute, apelido de Matadeira, ela foi coordenada pessoalmente pelo ministro da guerra. O ministro da guerra seria o equivalente hoje ao ministro do exército, tá? Que o Ministério da Guerra virou Ministério do Exército. Então, gente, era uma parada séria. Primeira República foi uma época de transição e de grandes conflitos. Gente,
principalmente uma época de domínio dessa elite fundiária, né, dessas oligarquias locais. E esse domínio deles era garantido basicamente por 3 elementos, né? Primeiro era o voto de cabresto, né, que é esse mecanismo que eu te falei, que como o voto era em aberto, as pessoas eram ameaçadas pelos coronéis para votar nos candidatos deles. Outra coisa era a política dos governadores, que começou justamente no governo do Campos Salles, que era um acordo de cavalheiros e que eles faziam assim, olha, o governo federal não se mete na minha vida, eu não me meto na vida do governo federal. Esse acordo que eu falei para vocês do café com leite, ele funcionava graças a essa política dos governadores. Que, assim, os governadores davam apoio ao candidato, o candidato se elegia e ele não se metia no que estava acontecendo no curral de cada um, tá? E o acordo do café com leite, que foi esse acordo entre Minas Gerais e São Paulo, garantindo a alternância entre esses 2 estados. Não necessariamente era um candidato desse estado, mas era um candidato que contava com o apoio de um desses 2 estados. E isso ocorreu até 1930, quando esse acordo azedou. Mas é assunto para outra aula. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus aí. Cuidem uns dos outros. E até a próxima.